Olá, tudo bem? Nesta videoaula vamos dar seguimento ao nosso curso de circuitos elétricos, hoje tratando sobre modelagem de fonte. Sou o professor Jorge Damasceno, espero que você tenha um grande aproveitamento nesta videoaula. Então vamos lá, vamos começar. Modelagem de fontes. Então, dando seguimento aos teoremas de circuitos, são opções, para a gente, mais uma opção, para a gente resolver tipos de circuitos, mais uma alternativa. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que seja essa modelagem de fontes. Então, vamos lá. A modelagem de fontes dá um exemplo da utilidade do circuito equivalente de Thevenin e de Norton. Tá? Então, dois teoremas que já estudamos em aulas anteriores. Uma fonte ativa como uma bateria é normalmente descrita por seu circuito equivalente de Thevenin ou de Norton, tá? Como já visto. Uma fonte de tensão ideal fornece uma tensão constante independentemente da corrente drenada pela carga, enquanto uma fonte de corrente ideal fornece uma corrente constante independentemente da tensão na carga. Logicamente, essas duas afirmações aqui, no que diz respeito tanto a uma fonte de tensão ideal como para uma fonte de corrente ideal, é na situação, como o próprio nome está dizendo, uma situação hipotética, ideal, sem perdas, ok? Então vamos lá. Como nos mostra as figuras a seguir, as fontes de corrente e de tensão reais não são ideais em virtude das suas resistências internas ou resistências de fonte, RS e RP. Elas se tornam ideais à medida que RS tende a zero e RP tende a infinito. Ou seja, devido a essas resistências internas ou de fonte, temos perdas que vão ser inseridas no circuito. Ok? Então vamos continuar. Temos aqui o primeiro circuito, onde eu tenho aqui uma fonte de tensão VS em série com um resistor RS. Ok? Lembrando que isso aqui se assemelha bastante ao nosso modelo do circuito de Thevenin, teorema de Thevenin. E aqui embaixo eu tenho uma fonte de corrente IS em paralelo com um resistor RP de paralelo, aqui é RS em série, Também isso aí me faz lembrar o teorema de Norton, tá? Então vamos lá. Para demonstrar que este é o caso, considere o efeito da carga sobre as fontes de tensão, conforme mostrado na figura a seguir. Então vejamos. Tá? Vamos pegar aqui esse primeiro circuito, VE, com a fonte de tensão VS em série com o resistor RS, os terminais mais menos, eu vou acrescentar aqui uma carga RL, está aqui, e eu vou ter uma queda de tensão aqui, VL, os terminais mais e menos, como está indicado. Tá bom? Essa setinha aqui indica que podemos variar esse valor de RL. Pelo princípio da divisão de tensão, a tensão na carga é... Então, novamente, o nosso circuito, a tensão aqui na carga, VL, vai ser a razão entre RL, que é aonde eu quero encontrar a tensão, sobre RL mais RS, o outro resistor, como já aprendemos aqui pela divisão de tensão. Vezes, logicamente, o valor da fonte, que é VS, como indicamos aqui, tá bom? À medida que RL aumenta, eu vario RL, a tensão na carga se aproxima de uma tensão de fonte, VS, conforme ilustrado na figura B a seguir. Tá? Tem a figura A, ok? Estou variando aqui RL, aumentando esse valor de RL, ok? E à medida que eu faço isso, meu VL se aproxima aqui do valor da fonte VS. Então, o gráfico VL em função de RL,
ele tem esse formato, né, de uma fonte real, ok? Logicamente, se RL for zero, né, próximo for zero, logicamente VL vai ser zero, próximo do curto. Eu começo a aumentar o valor de RL, né, ajustando ali, aumentando, VL vai aumentando, 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 até, logicamente, chegar próximo ao valor da fonte, que é VS. Lembrando que eu ainda tenho aqui meu RS, que é a resistência, né, interna ali da própria fonte. Da equação VL igual a RL sobre RS mais RL vezes VS, né, da divisão de tensão que a gente calculou, devemos observar o seguinte. 1. A tensão na carga será constante se a resistência interna RS da fonte for zero, ou pelo menos RS muito menor do que RL. Né? Então, como vimos na fonte ideal, RS é zero. Na real, o que a gente pode afirmar é que se RS for muito menor que RL, a tensão na carga vai se manter constante ou exatamente, né, o valor da tensão da fonte. Quer dizer, quanto menor RS em relação a RL, a fonte de tensão está mais próxima de ser uma fonte ideal. É correto, né, a afirmação, né? Porque o que faz com que a fonte seja ideal, ela tem um valor de RS nulo, ok? Da equação VL igual a RL sobre RS mais RL vezes VS, né, da divisão de tensão, que já vimos, devemos observar o seguinte, mais uma vez, né? 2, continuando. Quando a carga é desconectada, isto é, a fonte torna-se um circuito aberto, de modo que RL, nesse caso, tende a infinito. Então, temos que a tensão de circuito aberto, open circuit, que é VOC, circuito aberto, vai ser a própria tensão da fonte VS. Portanto, VS pode ser considerada como a tensão de fonte sem carga. Circuito aberto, tensão de fonte sem carga. A conexão da carga faz que a tensão nos terminais caia. Isso é conhecido como efeito de carga, né? Uma vez que estamos considerando aí uma situação real. O mesmo argumento pode ser usado para uma fonte de corrente real quando conectada a uma carga, como mostrado na figura a seguir. Então vamos lá. Temos aqui a nossa fonte de corrente em paralelo com a sua resistência interna RP, né? A nossa corrente de carga IL e que vai estar, né, fluindo ali através do meu resistor RL, que vai ser variado também. Pelo princípio da divisão de corrente, eu tenho que minha carga IL vai ser igual a RP, né, ou a minha carga IL que passa no meu resistor RL, então pego minha resistência RP. Vai ser RP dividido por RP mais RL vezes a minha corrente IS. Então, esse é o valor de IL. A figura B mostra a variação da corrente de carga à medida que a resistência de carga aumenta. Então, vamos fazer a mesma avaliação que fizemos para uma fonte de tensão. Então, novamente, o circuito aqui e temos a figura B. Então, aqui o que acontece? À medida que eu aumento meu RL, ou seja, para um RL zero, ou seja, curto-circuito, eu tenho meu IL vai ser máximo, vai ser o próprio valor, né, em tese, da fonte de corrente IS, que é para uma situação ideal, tá bom? Ou seja, com RL zero. À medida que eu aumento meu RL, o que vai acontecer? A minha corrente L ela vai diminuindo, né? Já que o meu valor de IL ele é RP sobre RP mais RL. Se eu aumento o RL que está no denominador, automaticamente, né, que o resultado dessa operação vai fazer com que o meu IL diminua. Então, à medida que eu aumento RL para uma fonte real, o meu valor de IL
vai diminuindo conforme o gráfico, aí, o gráfico B. Repetindo, percebemos uma queda na corrente devido à carga, efeito de carga. E a corrente de carga é constante, fonte de corrente ideal quando resistência interna é muito alta, né? O RP tendendo a infinito, ok? Pelo menos RP muito maior do que RL. Então, né, a corrente da carga vai se manter constante, próxima, né, o próprio valor da fonte de corrente. Algumas vezes precisamos conhecer a tensão de fonte sem carga, VS, e a resistência interna, RS, de uma fonte de tensão. Para descobrir VS e RS, seguimos o procedimento ilustrado nas figuras A e B a seguir. Então vamos lá. Figuras A e B a seguir, eu tenho fonte de sinal, e aqui nos terminais, né, a tensão de circuito aberto, VOC, e aqui no circuito B, a mesma fonte de sinal, né, eu acrescentando uma carga variável RL, né, onde eu vou obter aqui o valor de VL, né, entre os dois terminais. Primeiro medimos a tensão de circuito aberto VOC, né, como indicado aqui no circuito A, como na figura A. E fazemos VS igual a VOC. Em seguida, conectamos uma carga variável RL entre os terminais, como mostrado na figura B, como indicado aqui. Novamente aí, né, o circuito. Ajustamos a resistência RL até medirmos uma tensão de carga exatamente igual à metade da tensão de circuito aberto. Ou seja, VL vai ser ajustada até que a gente meça VL é a metade do circuito aberto, ou seja, VOC sobre 2. Pois agora, nessa condição, eu tenho que meu RL é igual a RTH, ou resistência de Thevenin, que é o próprio RS, né? Como já vimos anteriormente. Ok? Eu faço isso aí. Nesse ponto, desconectamos RL e a medimos. Temos RS igual a RL. Ok? Sem nenhum tipo de problema. Esse é um método para a gente fazer, né, descobrir esses elementos. Por exemplo, uma bateria de carro pode ter VS igual a 12 volts e RS igual a 0,05 ohm. Usando aqui o mesmo modelo, né, de circuito. Ok? Tranquilo? Beleza? Então, com isso, a gente conclui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você, né? Antes de concluirmos, eu informo, né, que caso você tenha interesse em contratação de aulas particulares, presenciais ou remotas, né, para esta disciplina ou outras disciplinas da engenharia elétrica, eu estou deixando aqui, né, meu WhatsApp, meu contato, para que você, né, entre em contato comigo. Informo que teria um imenso prazer em atender, tá bom? Então, peço a você que, né, divulgue, né, esse material. Desejo a você excelentes estudos e te espero, né, na próxima videoaula. Tá bom? Então, até lá.